Vamos agora fazer almoço comigo aqui, né? As crianças estão chegando da escola. E vamos fazer um almoço aqui rapidinho. Então, arroz, só, feijãozinho já tem. E uma carne. Ó, gente, já vou usar minha panela nova pra testar, né? Panelinha nova que chegou ontem. E hoje já tô usando, gente. Tô usando. Vou colocar um pouquinho de corante pra não ficar branco o arroz. Pessoal, essa panela aqui, ela vai me ajudar muito. Por quê? Porque ela não precisa arear. Ela só passou, né, a esponja com sabão, pronto, já sai a gordura. E aqui essas outras que eu tinha, a gente precisava arear. E geralmente é eu que lavo, né? Então tá, essa aqui vai me facilitar muito pra mim. Eu tô com problema, gente, no meu braço, desse lado aqui. Deu um desgaste nos ossos, rompeu um nervo, né? E o outro que tem já tá quase na metade já. E esse braço, gente, tá me dando um trabalho, ó. Esse braço aqui, só Jesus na causa. Ultimamente eu quase não tô conseguindo dormir de noite. Com tanta dor nesse braço. O braço dói demais. O médico falou que me proibiu, né, de fazer as coisas. Mas como que a gente fica sem fazer, né, gente? Não tem como. E tem que fazer. Aí, aqui estamos fazendo o almoço. Fazer um arrozinho. Feijão já tem aqui, gente, que eu fiz ontem à noite. Eu só vou, né, esquentar o feijão. Ó, a panelinha nova também do feijão. Vou segurar com esse lado aqui, que isso aqui já tá começando a perder movimento, gente, do braço. Das mãos, tá faltando, né, força no braço. Aí eu vou só esquentar o feijão, gente, que eu fiz ontem à noite. E como é só eu e os meninos, aí amanhã eu cozinho mais feijão. Pra deixar na geladeira, porque o que tem é só sair. Prontinho o arroz. Feijão só esquentar. Aqui, gente, eu tô com uma boca desse meu fogão aqui, que ele estragou, né? Eu já comprei quando eu mudei pra cá, pra Minas Gerais, eu já comprei ele com a boca assim, né? Algumas funcionam, outras não, que eu comprei ele do Topa Tudo. Eu tenho que providenciar um fogão, um novo fogão, né? Porque esse aqui tá só Jesus na causa, mas tudo a seu tempo. Vamos lá, vou arrumar aqui. Fazer, né, uma carne. Eu comprei uma assim, gente. Assim. Eu vou estar cortando ela aqui pra fritar, né? Mais rápido. Aí tem o arroz, o feijão. Fritar ela. Pra nós estar almoçando mais as crianças. Fazer tipo que nem fosse um bife. Porque esse assim, pessoal, ele é uma carne bem molinha. Eu vou mudar assim tripé de lugar. Porque aqui tá um pouco longe. Deixa eu mudar aqui, gente. Ó, aqui, ó, arrozinho, o feijãozinho. Vou colocar aqui. Fica mais fácil pra mim. Fica mais perto, né? Aqui, ó.
Ó, pessoal. Aqui. Cortar aqui uma carnezinha, né? Vou bater assim, ela bem molinha, gente, se assim. Uma carne bem molinha mesmo. Vou batendo aqui. Pra mim tá fazendo um bife. Nós estamos almoçando com as crianças. Pra mim tá almoçando com eles. Daqui a pouco eles chegam. Eles gostam muito de carne frita. E não gostam de comer carne cozida, pessoal. Eles não gostam. É mais carne frita aqui. Carne cozida. Com caldo, eles comem bem pouquinho. Aí eu vou estar fazendo almoço. Mais tarde, gente, eu vou ter que sair lá na cidade, né? Que nem eu falei pra vocês, eu vou ter que ir lá. Eu não sei o que vai dar pra mim gravar. Mas o que eu puder gravar, eu vou gravar pra vocês. Mas eu não vou garantir nada. Porque eu vou... Uma entrevista, gente, de trabalho. Vou estar indo numa entrevista de trabalho, né? De emprego. Que eu fui chamada pra aparecer uma vaga na minha área, né? Que eu trabalho como cuidadora de idosos. Lá onde eu morava, em São Luís, eu trabalhava, né? Tirava plantão em hospital, trabalhava numa clínica de recuperação de idosos. Aí depois, pessoal, que eu vim pra cá, eu nunca trabalhei na minha área. Aí surgiu essa vaga. É só os finais de semana, né? Vamos ver lá como que vai ser. E tem outro também, é 2. Tem um que entra sábado, aí passa o dia, a noite, dorme lá com o paciente. E passa o domingo durante o dia. Domingo. Aí vem de tarde, né? Quando encerra o expediente, sai e vem pra casa. Aí só no próximo final de semana. Aí o outro é só 2 vezes na semana. Que ele quer, né? Porque já tem uma cuidadora lá. E esse é só 2 vezes na semana. Então eu vou estar indo nos 2. Fazer lá entrevista, pessoal, nos 2 lá. Deixa eu conversar com vocês. Eu vou fazer entrevista lá nos 2, né? Que um é de noite. A mulher já me falou, né? Que tem que estar trocando fralda, essas coisas, né? É um paciente, um homem. E só durante a noite que troca a fralda. Durante o dia ele vai no banheiro. Ele anda devagarzinho com a ajuda, né, do cuidador. Ele vai no banheiro. Bateu o alho aqui, pessoal. Pois é, aí durante o dia tem que ficar... É só pra acompanhar ele mesmo. Esse primeiro, né? Que é no final de semana. E o outro é 2 vezes na semana. Aí eu vou lá fazer entrevista nos 2, gente. Pra saber, né? Como que vai ficar. Eu preciso, gente, trabalhar, né? Talvez você pode até estar pensando assim, mas Rose, tu tá doente do braço, como que tu vai trabalhar? Gente, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês, pessoal. Eu tenho que trabalhar e eu não posso ficar sem trabalhar, porque eu não tenho casa própria, eu moro de aluguel. E eu preciso trabalhar, né? Eu preciso trabalhar porque, sabe, que morando de aluguel, o dono do aluguel não quer saber não, né? Que tem ou não, ele quer saber de receber o dinheiro dele, né? E no momento eu tenho que correr atrás. E cuidar de idoso não é essas coisas assim não, gente. Não é assim um bicho de 7 cabeças não, né? É fácil. Um
como eles não dão muito trabalho, eles andam, se torna melhor ainda, porque aí eu vou estar mais acompanhando para estar olhando, né, eles mesmos na rotina da medicação, medir pressão, essas coisas assim, né, gente, normal. Essas coisas assim, normal, né, de cuidador mesmo, que cuida. Aí o outro, essa outra de 2 vezes na semana, ela é acamada. Não, também não, desculpa, perdão, não é acamada ela. Não precisa também, né? De estar levando no banheiro, as coisas que ele anda com a ajuda do cuidador, ele anda certinho. Então eu vou lá. Vai que dá certo, né, pessoal? De eu conseguir nos dois. Pra mim ficar bom demais. Vai ser bom, né? Porque aí vai estar me ajudando bastante, gente. Vai me ajudar porque eu preciso trabalhar pra comprar as coisas pra dentro de casa, né? Meus filhos, pagar aluguel, essas coisas. E eu sempre, gente, eu gostei de trabalhar. Eu gostei de trabalhar, ter meu dinheiro, né? Pra não estar dependendo de ninguém. Mas quando eu cheguei pra cá, eu ainda não arrumei na minha área mesmo. Mas eu trabalhei, gente, já de roça pra cá, pra onde eu moro, pra cá, pra Minas Gerais. Pra cá mais é roça, né? Trabalho em roça, essas coisas. Deixa eu ir pra cá agora. Trabalho em roça, gente. Com plantio de café, colheita de batata, essas coisas assim, cenoura, colheita de café. Então, isso aí pra mim não dá mais, né? Eu já trabalhei, mas não dá mais. Por quê? Porque, pessoal, o médico me proibiu de trabalhar, né? Ainda mais no pesado. Aí que eu não posso mesmo trabalhar, gente. Nessa área mais. Eu tenho que procurar uma área que seja menos leve, né? E na minha área, como eu já trabalho, já sei como que é, eu não acho pesado. Mas é isso aí. Cada um tem que se virar como pode, né? Não pode ficar parado. Não pode ficar parado de jeito nenhum, porque se ficar parado o negócio pega. Tem aquele ditado que correr o bicho pega, que ficar o bicho come, gente. Pois eu tô nessa situação. Se eu ficar sem trabalhar, o negócio aperta. Aí que eu trabalhar também, eu vou, né? Tá sentindo dor, mas dor já tô sentindo, pessoal. Já tô sentindo muita dor no meu braço. Tô praticamente só em base de remédio. Mas aí tem que trabalhar, correr atrás, né? Deus sabe das minhas condições. Se eu não pudesse, gente, se eu tivesse condições, eu não trabalhava. Porque ninguém gosta de trabalhar, né? Na verdade, falar a verdade, ninguém gosta de trabalhar. Mas é a necessidade que nos obriga a nós trabalhar. Eu gosto, gente, pra falar a verdade, eu gosto de trabalhar. Tem muitos que não gostam, trabalha mais pelo dinheiro. Eu trabalho porque eu gosto da minha profissão, entendeu? Eu gosto da minha profissão, cuidar de idosos, né? Eu gosto. Uma profissão assim que, quando eu tive a oportunidade de fazer esse curso de cuidadora, gente, eu fui, entendeu? E eu peguei assim essa oportunidade pra mim mesmo com força e garra. Porque é um serviço, gente, que não é pesado. O serviço de cuidadora não é pesado, como eu já falei pra vocês. É um serviço leve. Um serviço também que... Um trabalho assim que... Paga bem também, né? Onde eu morava em São Luís, lá eu trabalhava mais... Eu trabalhei numa clínica, eu peguei e saí nessa clínica. Aí depois eu fui só para os hospitais, tirar plantão em hospital, trabalhar como cuidadora em hospital, de acompanhante dos granfinos, né? Das pessoas que têm dinheiro. Então, assim, eu me identifiquei muito com essa coisa, porque era um serviço leve, ficava sentada só, né? Acompanhando o paciente, dava remédio, media a pressão, essas coisas assim. E acompanhava ele. Então lá
dependia, né? Tinha vez, tinha plantão de 12 que eu tirava R$ 300. Tinha plantão de 12 que eu tirava R$ 600. E assim ia, né? Então compensava muito pra mim, porque eu entrava às vezes 7 horas, 8 horas da manhã, até 5 da tarde, eu tirava R$ 300. R$ 300 um plantão, né? Das 8 às 5 da tarde, 5h30. Vai tardar 5h30. R$ 300 eu tirava. E às vezes eu entrava às 7 da noite, 7h30, 8h30 da noite, aí ficava até no outro dia de manhã, mais 7 horas da manhã, 7h30, tirava R$ 600, né? Então é uma área assim que dá pra gente trabalhar, que não é pesado. O paciente, quando é acamado, ele fica no hospital, a gente só vai virando de um lado para o outro, né? E quem trabalha já tem a base, já, né? Já sabe assim como lutar com o paciente e não faz força, gente. É apenas jeito, né? Só jeito. É uma área assim que eu me identifiquei muito com esse trabalho. E lá eu tirava bem. E os finais de semana são melhor ainda, porque paga melhor. Então é por isso que eu gosto de trabalhar nessa área, né? Eu gosto mesmo, gente. Eu tô super ansiosa, tô orando a Deus. À noite eu orei, né, pra Deus. E falei pro Senhor que fosse da vontade dele, né? Pra ele abrir essa porta pra mim, pra que venha dar tudo certo, pra que eu consiga esse trabalho, gente. Porque a gente sabe que as coisas não tão fáceis. É difícil, né? E cada dia que passa vai dificultando mais. E a questão, para quem mora de aluguel, se torna mais difícil. Quando chega o dia do aluguel, como eu já falei, tem que ter o dinheiro do aluguel, porque o proprietário não vai entender. Tem uns que entendem, tem outros que não, né? E para quem tem criança pequena, gente, também é difícil, porque o filho quer uma coisa, não tem como mudar. Às vezes a gente precisa comprar alguma coisa e fica também. Eu não gosto de estar, gente, eu não gosto de estar incomodando ninguém, pessoal. Eu não gosto de estar incomodando ninguém. Por isso que eu sempre gostei de trabalhar, ter meu dinheiro, né? Nem do meu esposo mesmo. Eu não gosto de estar incomodando ele, né? Tá pedindo dinheiro pra ele, assim. Eu gosto de ter o meu próprio dinheiro pra ir lá, pegar, comprar minhas coisas, comprar as coisas dos meus filhos, né? E eu não gosto de estar pedindo dinheiro assim, não. E eu creio, gente, que for da vontade do Senhor, né? Deus, ele vai abrir as portas, vai dar tudo certo para esse final de semana. Eu tá começando, né? Aí vai melhorar. Melhorar, ó. Ó, pessoal, meu braço tá inchado, ó. Até minha mão tá inchadinha, vocês estão vendo? Tá gordinha, eu não tenho uma inchada, ó. Ó, a aliança. Tá até com a marquinha aqui, ó. Só de inchado, ó. Vou pra cá, ó. Os meus dedos. Tudo inchado, pessoal, ó. Fiquei tudo inchado o ombro, ó. Nem se fala. Olha só. Inchado demais isso aqui, ó. Não posso fazer um movimento alto assim. O médico até proibiu, né? De eu estar levantando o braço, mexendo, lavando roupa, essas coisas, mas fazer o quê? Aí eu tô aqui. Tô aqui, né? Terminando de fazer o almoço. A minha menina já chegou. Só falta os gêmeos chegar daqui a pouco, né? Eles estão chegando também. Então nós estamos almoçando. E é isso aí, pessoal. É isso aí, essa é a realidade. Quando eu vim pra cá, gente, eu achei que fosse mais fácil, né? Quando eu vim, eu morava em São Luís. Quando eu me mudei pra cá, pra Minas, eu pensei assim, eu já tenho um curso, né, de cuidadora, tenho minha profissão, ganhar bem. E lá eu vou trabalhar na minha profissão. Vou trabalhar na minha profissão, exercer a minha função, né? Ganhar bem também. É um dinheiro que entra fácil e sem ser muito trabalho, gente. É fácil. Então eu pensei, eu vou pra lá, vou trabalhar na minha função e pronto, tudo certo, né? Mas foi totalmente diferente. Quando eu cheguei pra cá, pessoal, eu nunca trabalhei, essa é a primeira vez, eu tô ansiosa, né? Porque é a minha primeira vez trabalhando com idoso, que eu ainda vou fazer o teste ainda, mas eu creio que eu vou passar em nome de Jesus. Eu nunca trabalhei na minha função.
Minha primeira vez que eu fui trabalhar aqui, gente, foi na roça. Eu nunca tinha trabalhado em roça. Fui apanhar café. Sofri demais, né? Chorava no campo. Mas aí acaba que eu acostumei, né? Trabalhar no café também. Trabalhar em roça. Depois fui para limpar alho, essas coisas. Fui selecionar cebola em barracão. Mas aí ia porque tinha que trabalhar. Mas não que eu goste, né, gente? Não que eu goste. Porque tem aquela profissão que a gente vai e se identifica com ela. E tem umas que a gente vai porque precisa trabalhar, né? E esse foi o meu caso. Eu ia porque eu precisava trabalhar, né? Mas aí, glória a Deus, sempre colocando Deus na frente. E eu tava trabalhando ali, né? Cuidando de um bebê. Aqui pertinho. Mas aí eu tava fazendo muita força porque lá eu só não cuidava do bebê, né? Eu também ajudava a mulher a fazer as coisas em casa. Lavar uma louça, limpar uma casa, e aqui eu tava me prejudicando demais. E o bebê era gordinho. Eu tinha que, muitas vezes, quando ele chorava, eu tinha que estar pegando ele no colo. E aí, não teve condição, eu tive que sair de lá. Eu tô com mais de semana em casa aqui, né? Só em casa. Mas aí apareceu essa oportunidade. E vamos lá. Pois é, pessoal, essa é a minha história, né? Vindo de uma cidade grande pro interior de Minas Gerais, né? Tentar a vida pra cá. E aqui tô, gente. Eu não me arrependo de ter vindo, pessoal. Não me arrependo de ter vindo. E nem me arrependo de ter, né, vendido as minhas coisas lá. Eu gosto daqui, é um lugar tranquilo. Lá em São Luís é um lugar perigoso. A cidade que eu morava, gente, é um lugar perigoso demais. Um lugar que a gente, pra estar dentro da sua própria casa, a gente não tem segurança, né? De estar dentro da sua própria casa. Entrou pra dentro, trancou, passou o cadeado em portão, em porta e tudo e ficou trancado. E aqui não, totalmente diferente. Lá a gente não pode sair com o telefone na mão, porque aqui sair com o telefone na mão, o bandido passa, pega, toma o seu telefone e dá e bate ainda. E aqui não, totalmente. Aqui a gente vai pra onde a gente quiser ir com o telefone na mão, sai sem medo de ser assaltado, né? De ser barrada por algum que é assaltante, né? E é isso aí, gente. É isso aí. E aqui é super tranquilo. Eu gostei de morar aqui. O mais ruim mesmo é devido ao aluguel. O aluguel aqui, a gente, é muito caro. A casa que eu moro aqui é 2 quartos. A sala e a cozinha pequenininha. Agora que fizeram uma varanda aqui. Mas eu pago R$ 900, fora água e luz. E o custo de vida aqui também é um pouco puxado. E lá não, lá eu tinha minha casa, né? Mas aí lá também a questão de trabalho, assim, é mais complicado. Também porque é uma cidade grande, de salário lá, salário mínimo só. E a violência terrível lá em São Luís, a violência lá, só Jesus na causa, gente. Só Jesus na causa mesmo. E a gente resolveu vir pra cá, né? Vendendo nossas coisas tudo, compramos algumas coisinhas aqui, quando nós chegamos, estamos aqui. Assim, a parte assim que eu sinto falta é da minha casa, que era casa grande. Mas pra tudo tem um começo, né, gente? A gente vai acostumando. Pra tudo tem um começo na nossa vida. Um começo e um fim. O que eu mais sonho em ter, gente, é minha casa própria. Minha casa própria porque é difícil a gente morar em aluguel. E aqui, pra gente ter uma casa própria, a gente tem que se virar mesmo nos 30 e trabalhar pesado. Porque uma casa, gente, dessa que eu tô morando com 2 quartos, um banheiro, uma sala e cozinha pequena, 200 e poucos mil. 200 e poucos mil pra pessoa comprar. Ainda só o valor, como é que se fala? O valor que a gente compra, né? A casa dá de entrada na casa. Ainda fica pagando as parcelas ainda. As parcelas, dependendo do valor, fica 500, 600, 700, depende. E cada vez, parece que cada ano vai aumentando. Então é muito difícil a pessoa conseguir uma casa aqui, que não for mesmo Deus mesmo. Né? Porque para Deus nada é impossível, né? Tudo é possível, aquele que crê, diz a palavra de Deus. Mas aí que não for Deus mesmo,
O ser humano que trabalha assim pra ganhar... Perdão, gente. Que trabalha pra ganhar, assim, 2.000, 3.000, não tem condições de comprar uma casa assim. Não tem condições. E 230 mil, 290 mil, 250 mil lá em São Luís, a gente compra mansão, gente. Uma casa com de 2 andares. A gente compra lá em São Luís. E aqui a gente compra uma casinha pequena. Pequena mesmo, que a gente fica assim, meu Deus, pra onde que vai, né? É a consideração e o ser humano, né? Porque não tem cabimento, gente. Não tem cabimento uma casa ser um valor desse todo, né? Absurdo. 250 mil, 230 mil, 290 mil é dinheiro demais, gente. É dinheiro demais. Que nem eu falei pra vocês lá, a gente compra mansão. 230 mil. Aqui, casa pequena. Outro dia postou uma casa, 2 quartos, sala, cozinha. E nem era rebocada. 310 mil. Gente do céu, 310 mil compra uma mansão nos maiores bairros lá em São Luís. Chique, bairro de gente rico mesmo, de classe alta. 300 mil. E aqui compra um barraco. Essa é a realidade aqui, né, de Minas. Aqui as coisas tudo caro, porque o povo acha, gente, por ter dinheiro, né, por correr muito dinheiro, trabalhar na agricultura, aqui entra muito dinheiro. É uma cidade que tem, né, o giro de dinheiro aqui é alto, mas não tem condições, gente. Isso é um absurdo. E a pessoa pagar um valor desse na casa mas vai de cada um, né? Eu não daria, gente. Realmente eu não daria, até porque eu não tenho condições de dar, né? Um valor desse. Mas tem pessoas que dá, né? Tem pessoas que dá. Eu tô na dispensação do Senhor. Quando o Senhor preparar, né? Eu creio que nada para ele é impossível. Ele é o dono do ouro e da prata. E ele sabe, conhece a nossa necessidade. Que eu não tenho uma casa aqui, gente. Eu tô batalhando para aquele grande dia eu entrar no céu de glória, né? Ter minha casa no céu. Né? A minha morada lá no céu, do lado do Senhor, né? E vai valer a pena. Eu creio que vai valer a pena, né? O sofrimento, pelas lutas, a batalha, a perseguição, tudo aqui, né? Aquele grande dia quando nós subir com o Senhor, né, no arrebatamento, que a gente estiver diante de Deus lá, que for contemplado com a graça de Deus, né? E ele disser assim, vem, seja bem-vindo, bendito do meu Pai, entra, né? Na casa que eu vos preparei. E eu creio que vai ser satisfatório, gente, porque aqui não é fácil, né? Não é fácil de jeito nenhum. Não é fácil, a gente enfrenta a luta, enfrenta a batalha, enfermidade, né? Mas eu não reclamo disso, só tô falando, gente, porque é realidade, né? Mas a gente não pode desistir dos nossos objetivos aqui na Terra, né? Nós temos que batalhar, correr atrás, porque a gente só consegue, gente, correndo atrás das coisas. Correndo atrás, né, das coisas, lutando pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, né? Pode ser que nossos sonhos, nós sonhamos uma coisa, mas não seja aquilo, né, que Deus quer para nós, né? Então sempre a gente tem que falar que venha a ser a vontade do Senhor na nossa vida, porque muitas vezes eu quero uma casa aqui, né? E não é isso que Deus quer para mim, né? Não é isso que Deus quer para mim. Muitas vezes eu quero, Senhor, eu preciso disso, eu preciso de aquilo. E não é isso que Deus quer pra mim. Deus quer o melhor pra mim ainda, né? Às vezes eu oro pro Senhor e digo, Senhor, eu quero uma casa, Senhor. Eu preciso de uma casa, eu não aguento pagar aluguel mais. Mas aí pode ser que não seja a vontade de Deus na minha vida, né? Assim que Deus tem sempre o melhor pra nós. E pode ser que não seja o objetivo de Deus. Eu falo pro Senhor que eu quero uma casa, porque nem que seja pequena, mas pra Deus, gente, Deus quando Ele quer nos dar, Ele não dá nada pequeno, Ele dá coisa grande, Ele dá coisa melhor, né? Eu fico até emocionada porque falar de Deus, gente, é tão maravilhoso, né? Que as maravilhas de Deus na nossa vida, os propósitos de Deus na nossa vida é grande. E eu lembro de quando eu começo a falar de Deus, eu chego a me emocionar porque eu lembro de onde Ele me tirou, o que eu era, pro que eu sou hoje, né? Uma pessoa que andava nas trevas, fazia tudo de errado, né? Não conhecia Deus, não sabia, né, quem era Deus, e de repente Deus alcança, né, essa pessoa com a graça dele, com a infinita misericórdia e bondade. E hoje eu tô aqui, né, com luta,
mas batalhando, né? Firme com o Senhor, graças a Deus. E eu falo assim, gente, porque quando eu morava no estado de Rondônia, né? Que eu fui pro Maranhão, eu não tinha casa, eu cheguei lá com umas 2 malas. E a minha filhinha, né? Que agora tem 12 anos, e grávida dos gêmeos. E eu fui morar de aluguel, morava de aluguel, gente, eu não tinha dinheiro pra pagar aluguel, mas eu morava de aluguel. Tá vendo como que é, né? A graça de Deus? É a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Quem, quem, quem gente, vai dar uma casa de aluguel, uma casa pra você morar, sendo que você tem que pagar aluguel e você não paga? Que não for Deus na vida desse ser humano? E eu fui morar numa casa, né? E essa mulher era uma serva de Deus, ela é uma pessoa mesmo. Hoje eu digo assim que nós somos amigas, porque realmente nós somos, gente, porque a gente passou por tanta coisa, né? E eu sozinha pra lá, grávida dos meus filhos, e essa mulher, ela me acolheu. Ela foi que nem foi uma mãe pra mim, né? Uma estranha, dando, cuidando de mim como eu fosse filha. E ali eu morava na casa dessa mulher. Não pagava aluguel, né? Era pra pagar, mas não tinha condição de pagar aluguel. E ali eu, quando tive meus filhos nasceram com problema, né, de paralisia cerebral, passaram da hora de parto na hora de nascer, né, e nasceram com sequela de paralisia cerebral. Então aí a médica disse que eles não iam, né, andar, que tinha que fazer tratamento e tudo. Nasceram sem coordenação motora, gente. Nasceram de 8 meses e eu pude ver o agir de Deus na minha vida, né, na vida dos meus filhos. Aí eu entrei com benefício, né, para eles, o INSS negou, depois eu entrei pela justiça, consegui, graças a Deus. E até então, né, devo trabalhar de Deus, gente, trabalhar de Deus. E ali, através dos meus filhos, eu consegui, né, a minha primeira casa. Comprei a minha casa, paguei o aluguel atrasado, né, comprei a casa que eu morava de aluguel, eu comprei, gente, pra mim, né. Nós compramos e moramos lá. E depois eu sempre orando, e eles eram muito agitados, descobrimos que veio o autismo, eles foram também diagnosticados com aquela doença hidrocefalia que cresce a cabeça, nasceu em 2015, gente, no tempo da pandemia, que era hidrocefalia, microcefalia, era paralisia cerebral, tanta coisa, que as crianças nasceram, né, com isso, devido a chikungunya e tudo, que foi uma febre de sair mesmo, a enfermidade mesmo maligna do diabo. Então, eles nasceram nessa época, então eles nasceram com paralisia cerebral, sem coordenação motora de nada, pessoal. E nasceram também com a hidrocefalia, aquelas que crescem a cabeça. Então, eu tinha que estar fazendo acompanhamento, a cabeça dele crescia, e depois chegou uma fase que o médico disse que ia operar, né? Eles iam operar para colocar a válvula, para bobinar, para jogar, né, o líquido que estava nascendo dentro do cérebro dele. E aí Deus deu a vitória, né? Então, gente, aí eu sempre orando a Deus, Senhor, essa casa tá pequena. Era uma casa pequena, 2 quartos. Quando nós compramos, tinha um quarto. Aí depois a gente pegou, né, aumentou mais um quarto, ficou 2 quartos, a sala, cozinha americana, banheiro, mas muito bonitinha. Só tinha uma areazinha assim, mas era bonitinha a casa. Eu sempre orando ao Senhor, Senhor, eu preciso de uma casa maior, Senhor, tu sabe e tudo. Comecei a falar com Deus, gente. Uma vez Deus usou um servo dele, disse que ele ia me dar uma casa do jeito que eu pedia, né? Uma casa grande, tudo. Gente, Deus é tão assim fiel na nossa vida, maravilhoso, que Deus me deu essa casa, né? A casa grande. Tinha 2 quartos, mas era enorme. Tinha terraço para trás, tinha poço, não tinha poço artesiano na época que nós compramos, nós fizemos, né? Tinha um terraço na frente, tinha varanda, tinha garagem para carro. Gente, a sala é enorme. Só a sala eu acho que dava o tamanho dessa daqui, né? Cozinha com sala, tudo junto. Grande demais. Bem mesmo, ampla mesmo. Tinha espaço para as crianças correr por todo quanto era lado lá. E foi uma benção de Deus, assim, né? Pra ver como que o Deus trabalha na vida do ser humano. Eu não tinha, gente. Eu cheguei lá, não tinha nenhuma casa. Eu fui morar de aluguel. Consegui a minha primeira casa. Depois comecei a orar a Deus, perseverando, buscando ao Senhor. E Deus me deu a minha segunda casa, maior do que a primeira, né? E foi uma benção assim mesmo ali. Por isso que eu falo que nada para Deus é impossível. Tudo é possível aquele que crê, gente. Tudo é possível aquele que crê.
né? Que hoje eu tô passando por essa situação de enfermidade, né? No braço, sem poder trabalhar, morando de aluguel. Eu creio que isso para Deus não é nada, gente. Isso para Deus não é nada, 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 porque Deus ele é grande, Deus ele é perfeito, Deus ele é fiel, Deus ele é justo e ele trabalha assim na vida do ser humano com justiça, gente, com justiça. E aqueles que são, né, fiel, Deus ele honra, gente, a nossa fidelidade. Deus ele honra a nossa fé. Muitas vezes nós passa pelo processo para nós ser testado por Deus para estar na frente. Aquele processo gerar testemunho para a vida de alguém, né? E esse, gente, é o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem. Já deixa, né? Aí, pega aí. Se inscreva no canal. E compartilhe, né? Aí nesse vídeo aí, compartilhe bastante. Manda pro seu parente, pro seu amigo, né? Aí, esse vídeo. E eu espero, gente, que vocês, né, venham ter gostado desse vídeo. Foi um pouco, né, a gente começou fazendo almoço, depois já veio falar um pouco de Deus, do meu testemunho. Mas é assim, gente, é assim. E eu vou gravar um vídeo, né, mais pra frente, contando a minha história, né, de vida, a minha história de vida, né? Como que eu conheci Cristo, como que eu vim parar aqui, como que foi meu processo, né, da minha gravidez dos meus filhos, que foi tudo, gente, um milagre de Deus, meus filhos. São gêmeos, que nem vocês sabem, né, que eu já falei, são autistas. Então, tudo tem um processo. Então, assim, uma história, gente. É uma história e um testemunho muito grande. Eu peço, né, que vocês se inscrevam no meu canal para quando chegar vídeo novo, o YouTube notificar vocês, né, que tem vídeo novo. Aperte o selinho de notificação lá, quando aquele sinozinho ficar batendo, porque se você não apertar, gente, não tem como chegar vídeo novo aí no seu aparelho, no seu telefone, né? Não tem como o YouTube notificar que tem vídeo novo na plataforma, viu? Então, gente, esse aí o vídeo. Fique com Deus, né? Que Deus abençoe a vida de vocês, a família. Eu sempre falo vida, né? Família, os projetos de vocês, né? Que vocês têm colocado diante de Deus. Gente, quando você for fazer um projeto, não faça você só. Sempre coloca Deus na frente. Sempre coloca Deus na frente. Senhor, eu preciso disso. É da tua vontade. Senhor, eu quero fazer isso. É a tua vontade, porque a minha pode ser, mas vai que não seja de Deus, gente, na nossa vida. Então, que esse vídeo, gente, venha ser um vídeo, né? Não só de aprender a fazer as coisas, ficar comigo no dia a dia, mas que você venha aprender a confiar mais num Deus. Um Deus verdadeiro, um Deus que existe, um Deus que faz o impossível se tornar possível, viu? Fique com Deus. Se inscreva no meu canal, em nome de Jesus.